Existe uma verdade que muda tudo quando finalmente a compreendemos. O Espírito Santo não é uma força abstrata, uma energia impessoal ou um poder mágico que se ativa quando oramos com intensidade suficiente. O Espírito Santo é uma pessoa real, viva e presente, que deseja habitar em você. E ele não entra para enfeitar sua vida. Ele entra para transformá-la desde seus alicerces. Muitos acreditam que a transformação espiritual vem do acúmulo de boas ações, disciplina ou até mesmo esforço emocional. Mas o que Deus quer fazer com você vai muito além do que você poderia alcançar apenas com força de vontade. A obra dele em sua vida é sobrenatural. Não se trata de mudar sua aparência externa para parecer cristão, mas de habitar seu ser interior para que você se torne verdadeiramente livre. O Espírito Santo não chega como um convidado tímido que se acomoda em cantos vazios. Ele vem como um fogo purificador, um vento que limpa, uma luz reveladora. E embora sua presença seja doce, sua intenção não é agradar você, mas moldá-lo. Ele não está interessado em manter a aparência do seu antigo eu. Ele veio para ensinar você a viver como alguém completamente novo. Você se dá conta do peso disso? Não é teoria, não é poesia, é a realidade. É a voz suave que fala com você em meio ao caos. É a convicção silenciosa que te impede quando você está prestes a reagir mal. É a paz inexplicável que você sente quando deveria estar desmoronando. Ele está lá, não como algo que vem e vai, mas como uma presença que deseja habitar cada recanto do seu ser. E quando você percebe isso, começa a ver tudo de forma diferente. Porque o que antes parecia religião, agora se torna um relacionamento. O que antes eram regras, agora se tornam direção. Você não precisa mais se forçar por medo do fracasso, porque começa a ser guiado pelo amor. Não porque você mudou sua maneira de pensar, mas porque ele está mudando sua maneira de ser. A Bíblia diz claramente, não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito. Zacarias 4:6. Em outras palavras, não se trata do que você pode realizar com sua energia humana. Trata-se do que Deus quer construir em você a partir do invisível. E esse processo começa com uma entrega sincera, mas não emocional. Porque o Espírito Santo não se comove com gritos. Ele se comove com a entrega. Algumas pessoas buscam o Espírito esperando um espetáculo, uma emoção, um sentimento intenso. Mas muitas vezes a verdadeira transformação começa no silêncio. Naquele momento em que você fecha os olhos e diz, eu não quero apenas a sua ajuda, eu quero a sua orientação. Eu não quero apenas conforto. Eu quero direção. Eu não quero apenas um toque. Eu quero que o Senhor assuma o controle. E é aí que tudo começa a mudar. A maneira como você fala, a maneira como você pensa, a maneira como você reage quando ninguém está olhando. Porque onde antes você reagia por ego, agora você reage com graça. Onde antes o orgulho o dominava, agora a humildade flui. Não porque você está agindo como um cristão, mas porque você está sendo transformado por Cristo. Mas é importante entender algo. O Espírito Santo não vem para remodelar sua vida como uma casa velha que precisa de pintura. Ele vem para demolir o que não nos serve mais, para reconstruir o que foi planejado no céu antes mesmo de você nascer. E às vezes isso dói. Às vezes resistimos. Às vezes queremos que ele nos cure sem tocar em certas feridas. Mas o Espírito não para na superfície. Ele vai à raiz. E é aí que a verdadeira transformação começa, no lugar onde ninguém mais pode entrar. Nos pensamentos que você não confessa, nas feridas que você esconde, nas inseguranças que te sabotam. Ele não as ignora. Ele as confronta com você, porque o trabalho dele não é parcial, é total. Talvez seja por isso que Jesus disse que era melhor para nós que ele partisse, para que o Espírito pudesse vir. Você já parou para pensar nisso? Jesus, Deus feito homem, caminhou com os discípulos, falou com eles face a face e mostrou-lhes o caminho. E, no entanto, ele disse, é para o vosso bem que eu vá. Por quê? Porque enquanto Jesus estivesse com eles, o Espírito estaria dentro deles. Eles não andariam mais ao lado de Deus.
Mas o próprio Deus andaria neles. Isso muda tudo, porque você não precisa mais estar em um lugar sagrado para encontrar Deus. Você mesmo se torna um templo vivo. Onde você caminha, Ele caminha. Onde você fala, Ele pode falar através de você. E onde ninguém vê esperança, Ele pode manifestar o seu poder. Não porque você seja suficiente, mas porque Ele é real. Contudo, a presença do Espírito não garante conforto. Na verdade, muitas vezes será desconfortável, porque confrontará você com suas máscaras, seus apegos, seus medos disfarçados de sabedoria. Mas nunca o fará para condená-lo. Fará sempre isso para libertá-lo. Ele não te acusa, Ele te convence, Ele não te esmaga. Ele te eleva, Ele não te manipula. Ele te revela, e quanto mais espaço você der a Ele, mais clareza você terá. Não porque todas as respostas aparecerão de repente, mas porque você começará a confiar naquele que as possui. Essa é uma das transformações mais profundas que o Espírito Santo opera. Passamos de querer controlar tudo para querer obedecer. Não vivemos mais tentando entender cada passo, mas discernindo a sua voz em cada passo. E, embora você possa não perceber imediatamente, algo dentro de você começa a mudar. O ruído diminui, o medo perde sua força. E, acima de tudo, o desejo de agradar a Deus se torna mais forte do que o desejo de agradar ao mundo. Não por causa de pressão externa, mas por causa de uma paixão interior. O Espírito não te força a amar a Deus. Ele te revela o quanto você é amado. E isso desperta o verdadeiro amor. É por isso que quanto mais você o conhece, menos deseja viver sem Ele. O Espírito Santo não é um hóspede temporário. Ele é um companheiro eterno. E a sua presença não apenas te transforma, Ele te reconstrói. Ele te lembra quem você é em Deus, quem você foi criado para ser e quem você ainda pode se tornar se entregar completamente à sua obra. Você não está sozinho. Nunca esteve. E se alguma vez se esqueceu disso, hoje é um bom momento para se lembrar. Existe uma presença dentro de você que não veio para observar. Veio para transformar. E essa transformação está apenas começando. Um dos maiores erros que cometemos quando falamos de mudança é pensar que precisamos ajustar o ambiente ao nosso redor para que algo dentro de nós finalmente se encaixe. Pensamos, se eu tivesse um emprego melhor, estaria em paz. Se aquela pessoa me entendesse, eu mudaria. Se as circunstâncias fossem diferentes, eu seria diferente. Mas Deus não age de fora para dentro. Ele começa no invisível, naquilo que ninguém mais vê, porque a verdadeira transformação não começa quando tudo melhora. Ela começa quando Ele te encontra exatamente onde você está. E isso é desconfortável para nós, porque aprendemos a viver para as aparências. Vivemos pelas aparências, pelas imagens que projetamos, pelos papéis que desempenhamos para nos encaixarmos ou para sobreviver. Nos acostumamos tanto a fingir estabilidade que até chegamos a acreditar que isso é maturidade. Mas o Espírito Santo não se impressiona com o que mostramos. Ele sonda o coração. E quando Ele começa a transformar, não começa pela aparência, Ele começa pela raiz. Talvez seja por isso que muitas vezes sentimos que Sua presença é perturbadora antes de trazer conforto. Porque quando Ele entra, não vem para amolecer as paredes. Ele vem para derrubar fortalezas. Derruba a autossuficiência disfarçada de fé. Derruba o orgulho que chamamos de dignidade. Derruba os padrões mentais que normalizamos por anos. E em meio a esse processo, compreendemos que a mudança que tanto buscávamos não era uma nova vida externa. Era uma nova identidade interior. Deus não quer simplesmente melhorar o seu comportamento. Ele quer transformar o seu caráter. E isso leva tempo. Tire as lágrimas, renda-se, porque a verdadeira mudança não acontece quando você aprende novas regras, mas sim quando permite que o Espírito reescreva sua história interior. Ele vai aonde ninguém mais conseguiu ir. Aquele recanto da sua alma, onde você guarda aquilo de que não ousa falar. Aquelas memórias que você bloqueou. Aquelas crenças que você carrega desde a infância.
Ali, exatamente ali, começa o trabalho de transformação. E é uma obra silenciosa, mas poderosa. Nem sempre espetacular, nem sempre visível por fora, mas profundamente real. Porque a mudança que vem de Deus não precisa ser comprovada com palavras. Ela é perceptível no seu olhar, na maneira como você ama, na maneira como você enfrenta a adversidade. As pessoas percebem, mesmo que não consigam explicar, porque algo dentro de você não reage mais da mesma forma. Antes, você se magoava com facilidade. Agora, você perdoa, sem dar explicações. Antes, você explodia por tudo. Agora, você sabiamente escolhe o silêncio. Antes, você buscava a aprovação. Agora você sabe que já foi aceito. Mas tudo isso começou dentro de nós. E para que isso aconteça, há algo fundamental que você precisa aceitar. Deus não transforma o que você finge. Ele só transforma o que você entrega sinceramente a Ele. Enquanto você continuar mascarando sua dor, Ele esperará. Enquanto você continuar justificando suas feridas, Ele observará. Porque o Espírito Santo não invade, Ele espera pela sua permissão. Ele honra a sua liberdade, mesmo quando essa liberdade o leva a resistir a Ele. Mas o dia em que você realmente desiste, é nesse dia que tudo começa. Não porque você tenha todas as respostas, mas porque decide parar de esconder o que está te destruindo por dentro. Você decide parar de lutar com suas próprias forças. Você decide abrir seu coração e dizer: aqui estou eu, quebrado, confuso, cheio de contradições, mas disposto a ser reconstruído por ti. E ali, nesse momento de vulnerabilidade radical, o Espírito começa sua obra mais profunda. Ele não precisa de condições perfeitas. Ele só precisa de sinceridade. E quando ele entra, começa a revelar as camadas que você pensava fazerem parte de você. Porque às vezes confundimos nossas feridas com nossa identidade. Confundimos traumas com personalidade. Confundimos mecanismos de defesa emocionais com força interior. Mas o Espírito Santo mostra que você não é seus mecanismos de defesa. Você não é o que lhe aconteceu. Você não é seu passado ou seus erros. Você é uma obra em construção, e Ele é o artista que nunca desiste. Essa é a beleza da transformação que Deus traz. Ele não vem para te destruir. Ele vem para revelar a versão de você que Ele criou antes que a dor te deformasse. E para isso Ele precisa começar de dentro. Porque se Deus apenas mudasse o seu entorno sem tocar o seu interior, mais cedo ou mais tarde, você acabaria exatamente onde começou. A verdadeira mudança não é sair do Egito, é tirar o Egito do seu coração. Algumas pessoas mudam de cidade, de parceiro, de igreja, de amigos, em busca de um novo começo. Mas por dentro permanecem as mesmas. Os mesmos medos, os mesmos padrões, o mesmo vazio. Porque não se trata de geografia, trata-se de entrega. A transformação não é uma questão de sorte ou ambiente. É uma questão de intimidade com o Espírito. E quanto mais profunda essa intimidade, mais forte a mudança. Porque Ele não apenas te guia, Ele te molda. Ele não apenas te conforta, Ele te transforma. Ele não apenas fala com você, Ele te purifica. E quanto mais espaço você der a Ele dentro de si, mais as coisas mudarão sem que você perceba. Você para de reagir como antes. Você para de pensar como antes. Porque você não é mais quem costumava ser. E o mais belo de tudo é que você nem precisa se esforçar. Você não precisa tentar ser melhor como uma obrigação moral. O que muda de dentro para fora se expressa naturalmente, como uma planta que não se esforça para dar frutos. Ela simplesmente cresce porque tem raízes fortes. Assim é a sua alma quando está enraizada no Espírito. Ela começa a florescer, mesmo que o ambiente ao redor continue desafiador. Então, se você está esperando que Deus mude algo lá fora hoje, talvez Ele esteja esperando que você entregue algo aqui dentro. Aquela ferida que você não cicatrizou, aquela culpa que você carrega, aquela raiva que você justifica, aquele medo que você esconde atrás do controle. Nada disso se resolve com palavras bonitas ou motivação momentânea. Só se transforma quando o Espírito entra e permanece.
E o mais incrível é que, quando isso acontece, você nem precisa que suas circunstâncias mudem. Porque seu eu interior começa a viver em outra realidade. Uma realidade onde há paz em meio ao caos, fé em meio à incerteza, amor em meio à rejeição. Tudo isso não vem de fora, vem do Espírito. E quando essa transformação interior acontece, nada nem ninguém pode impedir o que Deus fará com você depois. Porque o trabalho que começa dentro sempre acaba se manifestando fora. Existe uma pergunta que assombra o coração humano desde o princípio dos tempos. Por que estou aqui? Não é apenas uma questão existencial. É uma necessidade espiritual. Porque quando não sabemos quem somos ou para que fomos criados, qualquer caminho parece certo. Qualquer voz parece uma orientação. Qualquer sucesso parece o destino. E o inimigo sabe disso. É por isso que sua estratégia não é apenas destruir sua fé, mas roubar seu propósito. Mas Deus não te criou por acaso. Você não é fruto do acaso ou de um momento emocional passageiro entre duas pessoas. Você foi planejado. Você foi idealizado. E dentro de você reside um propósito eterno, ali colocado pelas mãos do Criador. Mas esse propósito não se revela pela lógica, pelo esforço ou mesmo pelo estudo. Ele se revela pelo Espírito. Porque somente o Espírito conhece a mente de Deus. E somente Ele pode conectar você com aquilo para o qual você foi chamado. O que o Espírito Santo deseja fazer em você vai muito além de torná-lo uma pessoa melhor ou lhe dar uma vida mais estável. Ele quer alinhá-lo com o céu, com o propósito que foi escrito para você antes mesmo de você nascer, com aquela missão divina que não depende dos seus talentos ou da sua história, mas sim da sua disposição. E é aí que muitos se confundem, buscam seu propósito em seus dons. Mas você não é sua habilidade, você não é sua carreira, você não é sua plataforma. Seu propósito não é medido pela visibilidade, é medido pela obediência. Porque existem pessoas que parecem bem-sucedidas por fora, mas estão completamente desconectadas do plano de Deus. E existem outras, escondidas, desconhecidas, mas alinhadas com o céu, porque permitiram que o Espírito lhes mostrasse o caminho. Esse caminho nem sempre faz sentido para os outros. Às vezes, nem para você mesmo. Mas quando o Espírito o revela, algo dentro de você se acende. É como se tudo o que você vivenciou, as quedas, os fracassos, os silêncios, ganhasse significado. Não porque tenham sido bons, mas porque agora você percebe que fizeram parte de uma preparação. Porque o propósito eterno de Deus não se constrói no conforto. Ele é forjado no fogo. E para compreendê-lo, você precisa do Espírito. Não se trata de uma teoria sobre ele, nem de uma imagem mental. Você precisa dele, porque você não consegue descobrir seu propósito eterno com uma mente natural. Você não consegue alinhar sua vida ao plano de Deus apenas com boas intenções. Você precisa ser guiado por aquele que criou esse plano. E quando o Espírito Santo assume o controle, você começa a enxergar as peças da sua história com uma nova perspectiva. Você não vê mais seu passado como uma fonte de vergonha. Você o vê como um testemunho. Você não vê mais suas feridas como fracassos. Você as vê como cicatrizes que falam de graça. Você não vê mais suas fraquezas como obstáculos. Você as vê como lugares onde o poder de Deus se aperfeiçoa. O Espírito Santo te lembra que você não está aqui apenas para sobreviver. Você está aqui para manifestar o céu na terra, para trazer luz onde há trevas, para espalhar amor onde há rejeição, para semear esperança onde reina o medo. E isso não é um slogan, é um chamado, é o seu propósito eterno. E quando você o abraça, não consegue mais viver da mesma maneira, porque quem conhece seu propósito para de competir. Quem conhece seu propósito para de se comparar com os outros. Quem conhece seu propósito para de buscar validação, porque ele entende que foi chamado para algo único. E que o único que pode revelar isso é o Espírito Santo. Talvez seja por isso que tantas pessoas vivem vidas frustradas, até mesmo dentro da igreja.
porque fazem muitas coisas para Deus, mas não permitiram que o Espírito lhes mostrasse para o que foram chamadas. E atividades sem propósito levam à exaustão. Movimento sem direção gera esgotamento. Mas uma única palavra do Espírito pode trazer ordem a anos de confusão. E não só isso. Quando Ele revela o seu propósito, Ele também lhe dá a graça para vivê-lo. Porque Deus não chama e depois o deixa sozinho. Ele capacita, Ele abre portas. Ele o conecta com pessoas. Ele o prepara. E, acima de tudo, Ele o molda para que você possa sustentar aquilo que um dia pediu. Porque propósito não se trata apenas de fazer. Trata-se de ser alguém que reflete Cristo. E isso requer transformação. É por isso que o Espírito começa a trabalhar no seu caráter antes mesmo de você se apresentar em público. Porque você não pode sustentar algo eterno sobre uma base frágil. Você não pode manifestar o celestial se ainda for governado pela carne. Então, Ele começa a formar humildade onde havia orgulho, perseverança onde havia ansiedade e integridade onde havia conveniência. Porque o seu chamado não é sustentado pelo carisma, é sustentado pelo caráter. E esse caráter se forma em segredo. Nos dias em que ninguém te aplaude, nos momentos em que você quer desistir, nas pequenas decisões que só você e Deus conhecem. É aí que o propósito começa a tomar forma de verdade. Não nos palcos, mas em particular, porque Deus não chama multidões. Deus chama indivíduos. E Ele faz isso em particular, para usá-los em público. Agora, entender o seu propósito não significa que você verá tudo com clareza desde o início. Às vezes, o Espírito Santo apenas lhe dá a próxima instrução. Um passo, uma direção, uma convicção interior. E você terá que caminhar pela fé, confiando que Ele está lhe guiando para algo maior do que você pode imaginar. Porque o propósito eterno não se trata apenas de você, trata-se do que Deus quer fazer através de você para impactar outras pessoas. E aí reside o verdadeiro significado da sua existência. Você não foi criado para acumular, impressionar ou sobreviver. Você foi criado para refletir Cristo, para trazer a sua natureza ao lugar onde Ele o colocou, para ser uma resposta em meio a um mundo imperfeito. E cada detalhe da sua história, o que você celebra e o que você lamenta, será usado pelo Espírito se você entregar o controle a Ele. Portanto, não tenha medo se tudo ainda não estiver claro. Não se desespere se outros parecerem estar mais avançados. O tempo de Deus é perfeito. E o Espírito Santo não tem pressa, mas também não desiste. Ele continua falando com você. Ele continua mostrando a você. Ele continua guiando você. E quanto mais você se entrega, mais tudo se encaixa. Porque quando o Espírito revela o seu propósito, você deixa de viver em busca de significado. Você vive caminhando com propósito. Vivemos rodeados de ruído. Não apenas o ruído do trânsito, das notificações ou das vozes alheias. Existe um ruído mais perigoso. Um ruído sutil, porém constante. O tipo de ruído que se infiltra em nossos pensamentos, nossas emoções, nossas decisões. É o ruído das expectativas alheias, dos medos não resolvidos e das comparações silenciosas. É o ruído de uma cultura que grita incessantemente quem você deve ser, como você deve viver, o que você precisa alcançar para se sentir digno. E em meio a todo esse caos, o Espírito Santo fala. Mas Ele não grita, Ele sussurra a verdade. Ele sussurra a direção, Ele sussurra a identidade. Mas para ouvir a sua voz, você precisa silenciar todo o resto. Porque o problema não é que Deus não esteja falando, é que preenchemos tanto o nosso interior com vozes externas, que a sua voz se perde na multidão. Portanto, uma das transformações mais profundas que o Espírito Santo opera em você não é simplesmente mudar suas circunstâncias, mas sim mudar sua maneira de pensar. Ele vem para renovar sua mente, reconfigurar seu sistema de crenças, substituir o ruído do mundo pela sabedoria celestial. Porque você não pode viver com propósito eterno se estiver agindo com base em pensamentos passageiros. E isso não acontece da noite para o dia. É um processo, um despojamento, uma reeducação espiritual.
porque passamos anos absorvendo ideias que não vêm de Deus, ideias sobre o que significa sucesso, sobre o que é o amor, sobre como medir o nosso valor. E mesmo que neguemos, muitas vezes tomamos decisões baseadas nessas ideias, sem nem perceber. Mas quando o Espírito Santo começa a revelar a sabedoria divina a você, tudo muda, porque você não reage mais por emoção, mas por convicção. Você não decide mais por impulso, mas sim com base em uma direção. Você não se move mais por necessidade, mas por propósito, e isso transforma não apenas suas grandes decisões, mas também suas pequenas atitudes do dia a dia. Porque a sabedoria divina não é apenas informação, é revelação que se transforma, é aprender a discernir quando ficar em silêncio e quando falar, quando avançar e quando esperar, quando semear e quando deixar ir. E essa capacidade não se desenvolve às pressas. Ela é cultivada na intimidade, nos momentos em que você desliga tudo para ouvi-lo, nas pausas em que você decide parar de reagir e começa a perguntar: o que o Senhor quer que eu veja aqui, Espírito Santo? O que o Senhor está me ensinando com isso? O que está por trás desse conflito que o Senhor quer revelar? Porque a sabedoria divina nem sempre se alinha com a lógica humana. Às vezes, ela te levará a fazer o oposto do que você esperava. Ela te dirá para perdoar quando você acreditava ter o direito de se vingar. Ela te pedirá para esperar quando você queria fugir. Ela te incitará a falar quando você preferia permanecer em silêncio. E cada vez que você obedece, algo dentro de você se alinha com o divino. Essa é a diferença entre agir com a alma e agir com o espírito. A alma busca segurança. O espírito busca obediência. A alma anseia por aprovação. O espírito anseia por direção. A alma anseia por resultados imediatos. O espírito trabalha com processos eternos. E quanto mais você permite que o espírito renove sua mente, mais você começa a pensar como Cristo. Não porque você deixa de ser você mesmo, mas porque começa a ser a versão de você que Deus idealizou. Uma versão livre de ruídos, livre de medo, livre da necessidade de impressionar. Uma versão guiada, estável, profunda, firme mesmo quando tudo ao seu redor treme. É aí que você descobre que a verdadeira paz não vem de ter tudo sob controle, mas de saber que aquele que te guia vê além do que você pode ver. Essa é a sabedoria divina. Não te dar todas as respostas, mas te ensinar a confiar naquele que as tem. Porque o Espírito não te promete uma vida sem desafios, mas sim uma vida sem confusão. E isso não tem preço, porque enquanto o mundo muda seus valores a cada dia, você caminha com princípios eternos. Enquanto as opiniões alheias te influenciam em todas as direções, você segue a voz do bom pastor. Enquanto outros se desgastam tentando entender tudo, você descansa naquele que tudo vê. E esse descanso não é passividade. É confiança ativa. É tomar decisões por convicção, não por pressão. É viver de dentro para fora. É deixar de buscar respostas humanas e começar a caminhar guiado pela sabedoria que só o Espírito pode revelar. Então, se você está se sentindo confuso, sobrecarregado, inseguro hoje, talvez você não precise de mais informações. Talvez o que você precise seja de silêncio. Não um silêncio vazio, mas um silêncio repleto de presença. Um espaço onde você pode se desconectar do ruído do mundo, para se reconectar com a sabedoria do céu. Porque quando o Espírito Santo assume o controle da sua mente, você não decide mais por reação, você decide por revelação. E nessa revelação, você encontra o que nenhum conselho humano poderia lhe dar. A certeza de estar no lugar certo, fazendo a coisa certa, com a motivação certa, mesmo que nada ao redor faça sentido. Essa é a sabedoria divina. E quando essa sabedoria substitui o ruído, o que vem a seguir é a clareza. E é evidente que a transformação está a caminho. Há algo profundamente libertador que acontece quando o Espírito Santo começa a ter um papel real em sua vida.
Você para de tentar ser alguém que não consegue sustentar e começa a se tornar alguém que você jamais conseguiria ser sozinho. Por muito tempo, tentamos viver a vida cristã como se fosse uma lista de requisitos morais que devemos cumprir para agradar a Deus. Forçamos a paciência, fingimos alegria, mascaramos o amor, reprimimos a raiva e repetimos as frases certas. Mas por dentro estamos exaustos, porque nada que nasce do esforço humano constante se torna natural. Somente o Espírito pode produzir o que é eterno, e foi exatamente isso que ele veio fazer. O fruto do Espírito não é uma série de comportamentos que devemos aprender como atores em um papel religioso. O fruto do Espírito é o resultado natural de uma vida conectada à sua presença. É a evidência de que você não apenas crê em Deus, mas que está sendo transformado por Ele desde o âmago do seu ser. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Gálatas 5, 22, 23. Esses não são objetivos, são manifestações. Não são um fardo. São o resultado de uma nova raiz. Porque onde antes a alma dominava suas reações, agora é o Espírito que define suas respostas. E isso não é atuação. É essência. É quando amar quem te magoou não é uma obrigação, mas uma consequência. É nessas horas que manter a paz em meio ao caos não é um esforço. É um reflexo. É aí que dizer a verdade, mesmo que seja difícil, deixa de ser um fardo. Torna-se uma escolha que parte da sua nova identidade. Mas para que esse fruto cresça, há algo que não podemos ignorar. Toda semente precisa de um processo, e também o fruto do Espírito não surge imediatamente, não floresce impulsivamente. Requer tempo, entrega e, muitas vezes, condições interiores que o mundo não aplaude. Porque o caráter de Cristo não se forma na euforia, ele se forma na perseverança. Isso significa passar por momentos em que tudo em você quer reagir como antes, mas você escolhe permanecer conectado ao Espírito, mesmo quando é mais fácil retornar ao seu antigo eu. Esse é o campo onde a fruta é cultivada, não no que é visível, mas no que é secreto. Não nos aplausos, mas no silêncio das suas decisões privadas, porque ter dons espirituais é uma coisa e dar frutos espirituais é outra bem diferente. Os dons impressionam, mas os frutos sustentam. Os dons podem abrir portas, mas só os frutos permitem que você permaneça nelas com integridade. Os dons podem ser usados sem maturidade, mas os frutos só crescem onde há entrega. É por isso que o Espírito Santo não está tão focado em fazer você brilhar, mas em fazer você amadurecer. E essa maturidade não se mede pelo quanto você sabe ou pelo quanto você faz, mas por como você reage quando ninguém está olhando. Por como você trata os outros quando não precisa de nada deles. Por como você lida com o seu interior quando não tem controle de nada. Porque os frutos não são gritados aos quatro ventos, eles são demonstrados. E o mais bonito é que quanto mais espaço você dá ao Espírito, mais natural se torna aquilo que antes era impossível. O perdão não é mais uma batalha, é uma decisão sustentada pela graça. A fé não é mais um discurso, é uma postura interna em relação àquilo que você não entende. O autocontrole deixa de ser uma luta constante. É a prova de que você não é mais escravo de si mesmo. E sem perceber, aquilo que antes te dominava já não tem poder. Porque aquilo que antes te alimentava com a tua carne agora está faminto. E aquilo que antes parecia inatingível agora floresce sem esforço. Não porque estejas mais forte, mas porque estás mais conectado, como um ramo que não precisa se esforçar para dar frutos. Basta permanecer na trepadeira, é assim mesmo com você. Jesus disse, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se vocês permanecerem em mim e eu em vocês, vocês darão muito fruto. João 15:5. Entendem a chave? Permanecer, não fugir, não impressionar, não fingir, simplesmente permanecer. Na presença dele, na verdade dele, na direção dele. E quando vocês fizerem isso, o fruto virá.
Não como uma recompensa, mas como uma consequência inevitável. E essa fruta não só transforma a sua vida, como também transforma a vida daqueles que estão ao seu redor. Porque as pessoas podem resistir às suas palavras, mas não podem ignorar os seus frutos. Podem duvidar da sua teologia, mas não podem negar a sua transformação. Podem discordar da sua fé, mas verão algo diferente em você. E isso não é orgulho, é testemunho, é a prova de que Deus está vivo e está agindo em você. Portanto, não se desespere se ainda não vê todos os resultados que deseja. A transformação não é instantânea, mas a cada dia que você escolhe se entregar, a cada momento em que prefere a orientação do Espírito às reações da carne, a cada vez que escolhe amar, ter esperança, acreditar, servir, perdoar, você está crescendo, mesmo que você não sinta isso. Mesmo que ninguém veja, embora possa parecer lento, o fruto está se formando e chegará o dia em que você olhará para trás e se maravilhará com o que Deus fez em você. Não porque você se esforçou mais, mas porque você se entregou melhor. Porque você parou de tentar parecer cristão e começou a viver como alguém que foi verdadeiramente transformado. Essa é a obra do Espírito. Não se trata apenas de melhorar seu comportamento, mas de mudar sua natureza, não apenas para te dar direção, mas para te dar identidade, não apenas para te ajudar a viver, mas para te ensinar a viver com propósito, com alegria, com caráter, com verdade, e tudo isso começa com um fruto que brota de dentro. Existe uma verdade que, embora nem sempre a compreendamos imediatamente, torna-se evidente com o tempo. Quando Deus transforma a sua vida por dentro, você não precisa anunciar isso. As pessoas percebem. Porque há coisas que não podem ser explicadas, elas são sentidas. Uma presença que muda a atmosfera. Uma palavra que toca além da lógica. Uma paz que inquieta. Uma reação inesperada que revela que você não é mais a mesma pessoa que era antes. E esse tipo de transformação, aquela que nasce do Espírito e dá frutos, não pode ficar escondida por muito tempo. Cedo ou tarde, ela começa a impactar aqueles ao seu redor. Sem esforço, sem estratégia, sem precisar provar nada. Quando o Espírito Santo começa a formar Cristo dentro de você, toda a sua vida se torna um testemunho vivo. Você não precisa pregar perfeitamente, nem ter todas as respostas. Você simplesmente precisa permanecer no processo. Porque o que Deus faz em você começa a fluir através de você. Não pela sua capacidade, mas pela presença dele. Muitos querem mudar o mundo, mas ainda não permitiram que Deus mudasse seu mundo interior. E é por isso que o verdadeiro impacto não vem do que você faz, mas de quem você está se tornando. As pessoas podem ignorar suas palavras, mas não podem escapar do fruto que você irradia. Porque o verdadeiro amor não é debatido. Ele é vivenciado, e quando sua vida o manifesta, tudo ao seu redor começa a mudar, mesmo que você não perceba. Não subestime o poder do exemplo silencioso. É assim que você responde com gentileza onde antes respondia com raiva. É como um abraço que você dá quando os outros estão acostumados a julgar. É como a capacidade de se manter firme na tempestade, não porque você não tem medo, mas porque sabe quem está com você. Tudo isso comunica mais do que 1000 sermões. Porque a transformação autêntica não é barulhenta, ela é profunda. E essa profundidade toca vidas. Toque na pessoa com quem você vive e comece a se perguntar: o que aconteceu com ela? Por que ela não reage mais da mesma forma? Que tipo de paz ela encontra quando tudo está dando errado? Toque aquele que te observa de longe e sente algo diferente, sem conseguir nomear. Uma luz, uma calma, uma convicção que não pode ser fingida. Toque até mesmo naquele que o rejeitou, mas não pode negar que sua vida tem sido consistente, fiel e humilde. Esse é o tipo de influência que não se compra nem se constrói com estratégias. Ela é cultivada com dedicação, porque quanto mais o Espírito Santo habita em você, menos você precisa convencer alguém. É Deus quem age através de você, e talvez seja por isso que Jesus disse que somos sal e luz, não pelo que dizemos, mas por quem somos.
O sal não precisa se anunciar, ele simplesmente está lá transformando o sabor. A luz não grita, ela simplesmente brilha. Assim é uma vida guiada pelo Espírito. Ela não busca os holofotes, ela busca propósito. Ela não busca reconhecimento, ela busca obediência. E o mais incrível de tudo é que muitas vezes você nem percebe o impacto que está causando, porque você estará tão concentrado em seu relacionamento íntimo com Deus, tão imerso em seu processo interior, que não estará buscando medir resultados externos. Mas de repente alguém se aproximará de você e dirá: obrigado. Você não imagina o quanto sua atitude me ajudou naquele dia. Ou, eu vi como você viveu, e isso me fez buscar a Deus. E então você entenderá que enquanto você se entregava secretamente, o Espírito estava usando sua vida como um instrumento. Que enquanto você pensava que não estava fazendo nada de especial, Deus estava semeando sementes através de você. Porque quando você se transforma, tudo muda, seu ambiente muda, sua influência muda, sua maneira de se relacionar com os outros muda. E aquelas pequenas sementes semeadas dia após dia pelo seu testemunho silencioso acabam produzindo colheitas que você talvez nunca veja completamente, mas que serão eternas. Você não precisa de uma plataforma para causar impacto. Você não precisa de um microfone. Você não precisa de multidões. Você só precisa de um coração rendido, uma vida disponível, um caráter alinhado. E o Espírito Santo cuidará do resto. Ele se encarregará de levar sua voz aonde quer que seja necessário, ao usar sua história no momento certo, conectando sua jornada com pessoas que precisam exatamente do que você vivenciou. E assim, sem que você perceba, a transformação que Deus realizou em você se torna uma resposta para os outros. Sem que você busque isso, seu processo se torna um caminho para outra pessoa. Sem que você espere, sua ferida cicatrizada se torna remédio para a alma de outra pessoa. Porque é isso que Deus faz. Ele não te transforma apenas para você mesmo. Ele te transforma para causar impacto, para alcançar outras pessoas, para expandir o seu reino sem alarde, apenas com a verdade vivida. Então, se você alguma vez pensou que seu processo era só seu, pense de novo. Deus está escrevendo uma história em você que servirá de guia, consolo, advertência e esperança para muitos. E o mais bonito é que você não precisa forçar nada. Simplesmente permanece assim. Ainda está sendo moldado. Permaneça fiel. Ela permanece uma raiz, mesmo quando ninguém vê o fruto, porque chegará o tempo em que o que Deus fez em você falará mais alto do que qualquer palavra, e vai acontecer, mesmo sem você perceber. Existe uma ideia errada que muitas pessoas mantêm sem se darem conta, a de que a transformação espiritual é um destino, como se houvesse um momento exato em que de repente atingimos a plenitude. Vencemos todas as nossas batalhas internas, paramos de lutar contra nossas emoções e simplesmente nos tornamos cristãos completos. Mas a verdade é que isso nunca acontece, porque Deus não está interessado em criar versões perfeitas de você. Ele não busca produtos acabados. Ele busca corações dispostos. E o Espírito Santo não veio para te levar a um ápice onde você não precisa mais dele. Ele veio para caminhar com você todos os dias, para revelar Cristo a você em todas as estações, para te ensinar a depender dele, a ouvir, a retornar quando estiver perdido e a seguir em frente quando parar. A transformação, portanto, não é um evento, é uma jornada. E como qualquer jornada, ela tem etapas. Tem dias de progresso e dias de aparente retrocesso. Tem momentos de clareza e períodos de silêncio. Tem paisagens belíssimas que te enchem de gratidão e também desertos onde tudo parece árido e sem sentido. Mas mesmo nesses lugares o Espírito não te abandona, porque o objetivo dele não é que você chegue rápido, é que você chegue profundamente. Há algo que você só aprende caminhando com ele. Que cada passo, por mais insignificante que pareça, faz parte de um plano maior. Que cada processo, cada lágrima, cada momento de espera
Está construindo uma versão sua que reflete mais a Cristo. E que, não importa quantas vezes você tropece, se continuar caminhando, continuará sendo transformado. O Espírito não age em você sazonalmente. Ele não vem em rajadas. Ele não se afasta quando você falha, nem se cansa quando você duvida. Ele permanece, mesmo quando você não o sente, mesmo quando você se desvia um pouco, mesmo quando sua fé enfraquece, porque ele não está com você por mérito próprio. Ele está com você por promessa. E essa promessa diz que aquele que começou a boa obra em você a completará até o fim. Essa é a jornada, um caminho de aprimoramento, não de perfeição. Um caminho onde você para de medir seu progresso por padrões humanos e começa a confiar que, se o Espírito está em você, você está avançando, mesmo quando parece que não está. E quanto mais você caminha com ele, mais você entende que cada estação tem um propósito. As épocas de alegria, onde tudo flui, onde você sente a presença dele como um rio que preenche tudo, servem para te fortalecer, para te lembrar do que é feita a sua fé. Mas os períodos de silêncio, quando você não entende nada e só pode confiar, são o que te fazem amadurecer. Eles revelam se você age por emoção ou por convicção, e é nessas fases que suas raízes se aprofundam, onde sua fé deixa de ser superficial, onde você para de buscar experiências e começa a buscar a sua vontade, porque a jornada com o Espírito não é confortável, mas é gloriosa. Ela te confronta, ela te expõe, ela te liberta, ela te molda e, acima de tudo, ela te transforma, não para te tornar mais forte, mas para te tornar mais parecido com Jesus. E isso não termina aí. Não importa quantos anos você tenha caminhado com Deus, sempre haverá algo novo para descobrir, algo mais para oferecer, mais uma camada para se desapegar. Não porque você seja incompleto, mas porque o amor de Deus é tão profundo que sempre o levará mais longe. Esse algo a mais não é pressão. É um convite. O Espírito Santo está constantemente te chamando para ir mais fundo. Não porque você esteja indo mal, mas porque você ainda pode conhecê-lo mais, amar mais, servir mais, perdoar mais, ser mais sensível, ser mais livre. Cada nova etapa revela algo diferente. Em algumas situações, ele te ensina a depender. Em outros casos, treina você para orientar outras pessoas. Às vezes, ela te esconde para te tornar mais forte. Outras vezes, isso te expõe ao uso daquilo que se formou dentro de você, mas nunca te abandona onde você está. Porque o amor de Deus não é estático, é dinâmico, e sua transformação é contínua. Então, se hoje você está se perguntando se deveria estar mais à frente, se sente que regrediu, se acha que não está à altura da tarefa, lembre-se disto, você ainda está na jornada. Enquanto você caminhar com o Espírito, estará sendo transformado. Mesmo quando não sentir isso, ele não te avalia pelo seu desempenho. Ele te avalia pela sua entrega. Ele não se impressiona com o que você conquista. Ele fica satisfeito com o que você entrega. Não te empurra para a linha de chegada. Acompanha-te até lá chegares. E o mais bonito é que quanto mais você caminha com ele, menos você quer caminhar sem ele. Porque você entende que não se trata apenas de chegar, mas sim de com quem você está caminhando. E esse alguém é o Espírito Santo, seu guia, seu consolador, seu mentor, seu melhor companheiro. Sua transformação ainda não terminou, e isso não vai acabar amanhã, nem em um ano. É uma jornada que se faz uma vez na vida, e a cada passo, ele continua dizendo a mesma coisa. Venham comigo, vocês ainda não viram nada. E se esta mensagem tocou seu coração, convido você a fazer algo simples, porém poderoso. Curta, inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. Não fazemos isso por números. Fazemos porque cada vez que você compartilha, cada vez que você comenta, você está ajudando mais pessoas a ouvirem uma verdade transformadora. Deixe um comentário. Que parte desta mensagem tocou diretamente a sua alma? O que o Espírito Santo está fazendo em você nesta época do ano?
Adoraria ler sua mensagem e orar por você. E se você quiser se aprofundar nessa jornada de fé, convido você a assistir aos outros vídeos da série Filosofia de Cristo. Cada uma foi criada para te acompanhar na tua transformação. Passo a passo, com verdade, com amor e com propósito. Até o próximo vídeo. E lembre-se, Deus ainda não terminou com você. Ele está apenas começando.